Olá você que está estudando para o vestibular, para o Enem, para o PAS, está estudando também para concurso, quer pegar um arcabouço teórico, está buscando melhorar na redação. Nós somos uma breve história da ciência. Meu nome é Gustavo Paiva. Como sempre, nós estamos aqui com o Lucas e, como convidado hoje, nós temos o grande Marlos Avarenga. Nesse episódio, nosso episódio 8, né, nossa quinta videoaula, é sobre Dom Casmurro. Então, nós vamos abordar um pouco essa questão da literatura, do realismo, dentro do contexto histórico e também a parte química que podemos abordar na relação do subtítulo da nossa aula, entre razões e emoções. A saída é o Lucas passar o slide para eu poder comentar. Então tá, Bom, gente. sobre essa. Comentando um pouco sobre. Eu sou o Gustavo, né? Sou formado em Química. O Lucas, ele é mestre em História pela USP. E nosso convidado de honra aqui é o Marlos Alvarenga. O Marlos, ele trabalhou comigo no início da minha carreira enquanto professor. Ele é um excelente professor de literatura e de redação. Então, ele é o nosso convidado para abordar um pouco dessa parte do realismo e da parte da literatura que envolve Machado de Assis. E, além disso, ele envereda por outras áreas. Ele é escritor, artista, gastrônomo formado, tem uma vasta experiência de vida, então quem puder depois segui-los nas redes sociais e colar com ele, é bem bacana, vai aprender bastante, não só conteúdos de vestibular, mas vivências para a vida também. E nossa ideia na aula de hoje é abordar esse contexto histórico. Dentro desse contexto histórico, vamos falar um pouco do café, do abolicionismo, do bacharelismo que se cria no Brasil, né, e o golpe republicano da transição do Império para a República. Né. Marlos vai abordar a parte do Machado, um pouco da vida, um pouco da obra, né, o que permeia para chegar até essa obra Dom Casmurro. Então, ele vai, dentro de Dom Casmurro, ele vai abordar a narrativa, o reflexo e a ressaca dos mares, a questão da Capitu, a traição, se aconteceu ou não, se interessa ou não. Né? E eu vou abordar a parte dos sentimentos, porque quando a gente fala dessa obra, tem uma relação muito grande com os ciúmes, né? E outros sentimentos que permeiam os seres humanos. Então eu vou abordar um pouco essa parte da química dos sentimentos. Então passo a palavra para o Lucas fazer esse breve contexto histórico. Fechou. Primeiro de tudo, agradecer o Marlos por estar aqui com a gente para esse episódio de Uma Breve História da Ciência. Agradecer o Gustavo pelas apresentações e por estar colocando aqui para a gente os temas da aula. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico que marca a obra do Dom Casmurro, de Machado de Assis, e é uma aula interessante para o meu ponto de vista de história, porque é justamente um momento de transição, ou seja, o Brasil saía em 1889 de um império, que foi constituído desde a sua independência até esse momento, essa última transição, né, para uma última década do fim do século XIX, e o início da nossa república, que perdura até hoje, a despeito de golpes para cá, enfim, estabilidade para lá. Nós temos ainda uma república que gostamos de pensar que funciona bem. Então, a gente vai tratar aqui hoje desse momento de transição e alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente trabalhar esse contexto da época são justamente a importância do café, que no momento era o principal produto da economia nacional. É algo até que a gente já falou no nosso primeiro episódio de Uma Breve História da Ciência. A gente falou de café, da importância do café para o Brasil, desde o Império, mas também na Primeira República. Lembre-se do café com leite, do domínio de São Paulo e de Minas. Vamos tratar também da questão, brevemente, do abolicionismo, que é importante também a gente ver essa transição. O Brasil era um país de regime de trabalho também de escravos, existiam trabalhadores livres, mas escravos, e principalmente nas lavouras, e esse período é um período de transição também disso, aos poucos, bem aos poucos, devagar, quase parando, nós vamos ter esse movimento de abolição, esse fim da escravidão no Brasil. A gente vai tratar um pouquinho também da questão do bacharelismo, ou seja, dessa relação que tem no Brasil do advogado, do homem do direito, como um sujeito importante, até do ponto de vista político,
A maioria dos nossos presidentes tem uma formação no direito, inclusive, alguns militares, claro, mas alguns no direito. E, por fim, a gente vai tratar do golpe republicano que marcou, enfim, essa transição do Império para a República. Aqui eu coloquei uma imagem que é uma imagem representando, é uma personificação da República, é uma imagem que ela foi tirada do contexto da Revolução Francesa, ela foi resgatada da Revolução Francesa e mostra esse momento de transição. Não era mais um império comandado por Dom Pedro II, e sim, agora é uma república. O país agora não tem mais um monarca, ele é constituído por uma república constituída por estados ali que formam uma federação. Então, passando o slide aqui, vamos falar do café. Qual é a importância do café do ponto de vista econômico, principalmente para o Brasil? O café ele foi responsável por consolidar a região sudeste como principal polo econômico brasileiro, algo que a gente vê até hoje. O Sudeste é a região mais rica do país, Sul-Sudeste. O café ele foi importante para a expansão até do interior desse Sudeste, como a gente pode ver no mapa que eu estou colocando aqui para vocês. Enfim, a gente vê principalmente São Paulo, uma região aqui também Minas, uma parte do Rio de Janeiro também, essa região aqui toda de expansão do café. Isso tudo mostra o quanto que era importante, pois foi fundamental no desenvolvimento de uma série de cidades. Hoje a gente ouve falar o quanto que o interior de São Paulo é uma região, provavelmente é a região do interior mais rica do país, e muito disso foi construído, sim, a partir desse momento da importância do café. Aos poucos foi diversificando, claro, a economia, mas o café foi fundamental no desenvolvimento dessas áreas. E para isso era necessário um grande número de escravos para trabalhar nas lavouras. Isso estimulou, a despeito de, desde que o Brasil se tornou independente, existiam debates e existia uma pressão externa da Inglaterra para que o Brasil abandonasse o sistema escravista. Mas essa necessidade de produção do café, ela dificultava que o Brasil, de fato, abolisse a escravidão e fizesse a transição para um modo de trabalho totalmente livre. E a gente vai ver que mesmo nesse modo de trabalho livre, existiam limitações, existiam limites para isso. E nesse momento tem também uma implementação de uma política, eu coloquei aqui uma política, mas enfim, políticas para imigração de europeus para trabalharem nessas lavouras de café. Então era prometido uma vida no Brasil para esses europeus. Eles chegavam aqui, eles viam que eles iam ter que trabalhar em condições análogas à escravidão, porque eles se endividavam pegando o navio da Europa para vir até aqui para o Brasil. E nisso eles viam que o sonho deles não era bem a realidade que tinha do outro lado do Atlântico. Aqui eu tenho uma imagem que sintetiza legal essa questão da imigração. Você tem um almanaque de imigração aí mostrando os vários países, e a maioria vai para onde? Justamente para o Porto de Santos para São Paulo, para o estado, né, de São Paulo, para trabalhar nessas lavouras de café. E tem um dado aqui de 60% a 70% de todo o café do mundo era exportado pelo Brasil nos últimos anos do Império. Ou seja, era uma quantidade absurda de café, e isso só aumenta o peso do café para a economia, né? A importância do café na economia nacional. A gente tem também aqui do lado direito uma imagem do lavrador, né, a pintura, perdão, do Cândido Portinari, e a gente pode perceber que esse lavrador, a despeito de toda essa questão da imigração, e até uma política de embranquecer o povo brasileiro, que tinham tantos negros e pardos, e, entre aspas, mestiços, né, que é, enfim, essa coisa do homem que tem, da pessoa, né, enfim, que tem sangue negro, tem sangue branco, tem sangue indígena, essa miscigenação, a gente pode muito bem ver nesse lavrador de café do Portinari, porque a gente sabe que a maioria dessas pessoas que trabalhavam eram negros, eram pardos, afro-brasileiros, ou pessoas descendentes de afro-brasileiros. E então, por mais que, como a gente vai ver, a abolição, ela teve essa transição, esse momento aos poucos, você vai abolindo, e aqui eu estou apresentando nesse slide algumas leis importantes para a gente entender esse processo de abolição. A gente vê que, no fundo, a coisa toda não foi uma mudança revolucionária, porque, no fim das contas,
a gente ainda tinha uma quantidade muito grande de trabalhadores negros nas lavouras de café do Brasil, até que o café foi substituído por outras formas de economia tão importantes quanto, e na maioria das vezes os trabalhadores ainda eram negros, ou seja, trabalhadores sem capacitação, que não tinham acesso à educação e que muitas vezes viam aquilo como uma coisa quase tipo, meu pai trabalhou nisso, eu vou trabalhar naquilo, meu filho vai trabalhar naquilo. Não existia perspectiva de melhoria de vida para essas pessoas. Então a abolição no Brasil mesmo foi um processo não só lento, como também muito complicado. Então, para exemplificar isso muito bem, eu coloquei aqui na linha do tempo algumas das leis principais. Em 1831, você tem a proibição do tráfico atlântico, uma lei que é considerada para inglês ver, que proibia um comércio legal de escravos, mas no fundo isso daí criou todo um modelo de tráfico de escravos que vinham do continente africano para o Brasil e eram comercializados dentro do Brasil. Depois, em 1850, você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que determina esse fim do tráfico ilegal de escravos, mas ao mesmo tempo a gente vê que ainda existia algum tipo de comércio dentro do país. E em 1871, enfim, foi concedida uma liberdade para os filhos dos escravos, a Lei do Ventre Livre, que também tinha suas limitações, porque muitas vezes, tudo bem, a pessoa nascia filha de uma escrava, de escravos, enfim. E a gente via que, tudo bem, a minha mãe é escrava, como que eu vou me desenvolver? Então ele acabava livre, mas ao mesmo tempo trabalhando, supondo, na mesma fazenda que ele estava com a família dele. E ainda que livre, trabalhando como se fosse um escravo. E por fim teve a Lei Áurea, que marcou, enfim, o fim da escravidão no Brasil, com os limites de que a gente sabe que muitas vezes os escravos eles não saíam de onde eles estavam, de onde eles passaram a vida toda escravizados, porque eles não tinham onde trabalhar. Então eles acabavam ficando no mesmo lugar, porque a escravidão inteira, ela nos parece hoje que foi uma coisa tipo, tá feita a Lei Áurea, agora mudou tudo aqui no país. E a gente sabe que não é assim. A gente vê que não foi essa mudança radical, que muitas vezes pode estar... A gente pode até comprar a ideia pela importância que muitas vezes é dada à lei, como, olha só, isso aqui é uma chave, o Brasil mudou depois disso. E a gente sabe que não é assim. Queria falar um pouco mais aqui dessa questão de abolição gradual, que são alguns pontos que eu já tinha colocado, a pressão inglesa desde a independência, a importância do café, ou seja, você não podia simplesmente acabar com a escravidão na cabeça, enfim, da elite brasileira, e até, importante salientar isso, do Império Brasileiro, ou seja, o imperador era conivente com isso, porque ele sabia que não dava para simplesmente quebrar. Ou pelo menos era isso que ele tinha concebido. Então, a gente não pode, sabe, glamourizar também demais o Dom Pedro II por ter sido um cara super inteligente e um monarca diferenciado, etc., como muita gente fala por aí. Porque a escravidão está, sim, marcada na monarquia brasileira. Então, o café foi muito importante também por toda essa questão da necessidade dos trabalhadores. E a gente tem, a partir da lei, por exemplo, a Lei de Liberação dos Sexagenários de 1886. Gente, é muito complicado supor a existência de tantos escravos com mais de 60 anos, levando isso em consideração as condições brutais que estavam inseridas ali no contexto de ser escravo no Brasil. Ou ser escravo em qualquer lugar, claro, mas estamos falando especificamente aqui do Brasil. E as indenizações? Justamente por essa abolição, ainda que gradual, a elite, e principalmente os produtores de café, os fazendeiros, eles viam essa lei de 1886 como, sabe, esse é um marco, agora, a partir de agora, 60 anos, o sujeito não vai ser mais escravo. Mas existiam poucos escravos de mais de 60 anos. E então, quando a Lei Áurea ela é promulgada, simplesmente esses sujeitos eles ficam indignados com a falta de indenização, porque bom, querendo ou não, o escravo era concebido, apesar de um ser humano, ele era concebido como um bem. Então, quando você perde esse bem, no caso, falando em relação a essa questão das elites, quando você perde esse bem, você quer uma indenização pela perda
pela desvalorização que você tem da perda de um bem. Então, essa elite, os paulistas ficaram extremamente descontentes com essa falta de indenização pela perda dos escravos com a Lei Áurea, e isso vai ajudar a derrubar o Império, como a gente vai ver. Aqui, brevemente, só mostrando o José do Patrocínio, um dos grandes intelectuais abolicionistas desse período aqui, e nas cidades. A gente está falando muito de fazenda, café, mas e nas cidades? A gente vê o surgimento de uma classe média urbana brasileira, aqui na questão dos bacharéis, que eles são importantes, né? Esses homens do direito, que hoje a gente tem até um país com uma quantidade absurda de advogados, eles são extremamente importantes justamente nessa questão de ordenamento jurídico do país, de fazer leis funcionarem, porque a partir do momento que o país se torna independente, você precisa... A ideia era justamente você consolidar leis, você dar uma legislação específica do país. E isso aumentou muito a importância desses bacharéis aqui no Brasil, essa necessidade de você... Lucas, só um parênteses. Claro, por favor. Você estava comentando de bacharel, né? Você falou que a gente tem uma grande quantidade de advogados, mas lembre-se que a gente tem uma grande quantidade de bacharel. Né? Muita gente não tem OAB. É verdade. Você tem toda a razão nesse comentário. E nisso existe uma retórica, uma coisa toda a gente chama até hoje pessoas do direito de doutor. Então, existe toda uma importância dada a essas pessoas. Gente, eu não estou falando mal de advogado, estou só deixando claro que isso tudo não é uma coisa que apareceu de uma hora para outra. Isso aí está sendo consolidado nessa identidade cultural brasileira, principalmente das cidades. E você tem também uma presença de profissionais liberais, jornalistas, professores, médicos, engenheiros, que são aqueles sujeitos que... enfim, que existe um contrato de trabalho, eles vão lá, eles são liberais, eles não estão especificamente a serviço de alguém, enfim. E temos também uma presença, e aí é muito importante, gente, nesse contexto de transição, dos chamados bacharéis fardados. O que são esses bacharéis fardados? São oficiais do Exército que acabam se desenvolvendo intelectualmente, o Exército começa a ter... a formar pessoas que vêm de uma camada, às vezes até mais baixa, e que acabam conseguindo subir na vida a partir do Exército e desenvolvendo conhecimentos. E isso coloca eles em contato com uma série de discussões filosóficas até da época. E principalmente a corrente do positivismo, como a gente vai ver. Então, golpe republicano e fim da monarquia, para a gente fechar esse contexto histórico aqui. A gente tem a questão da Guerra do Paraguai, voltando até bem, né? Voltando uns 20 anos ali, Guerra do Paraguai nos anos 60, a gente tem como contextos assim geral a importância política que os militares brasileiros ganham. Nós temos escravos e ex-escravos no fronte da batalha, ou seja, começa a se desenvolver uma relação com de libertos e de escravos, até de camaradagem, de perceber que somos todos humanos e estamos aqui na defesa do país. Você tem também, nesse momento, um declínio da monarquia, porque foi uma guerra que custou muito do ponto de vista econômico para o país, e também foi uma guerra de muitos sacrifícios, de muita morte das pessoas, de realmente situações muito complicadas. E só abrindo um parênteses, a gente chama de Guerra do Paraguai, mas ela também pode ser chamada de Guerra da Tríplice Aliança, ou seja, Guerra da Tríplice Aliança é uma forma até como os paraguaios veem essa guerra, que foi extremamente injusta, porque você tem Brasil, Argentina e Uruguai lutando contra um só país, e destruindo esse país ainda por cima. Mas isso fica para uma outra história. Bom, a gente tem justamente a corrente do positivismo, e aí nós temos um oficial, Benjamin Constant, como grande figura desse momento. O positivismo, ele pensa um progresso da sociedade, no caso até da sociedade brasileira, sendo mais assim, a partir da ordem. Então, quando a gente tem ordem e progresso na bandeira, nossa bandeira republicana ali, ordem e progresso, a gente quer dizer que isso tudo mostra que a partir da ordem a gente vai conseguir finalmente progredir como sociedade. Essa é a ideia desses militares positivistas. E o positivismo ele também foi muito importante para pensar esse fim da escravidão e para a república, porque esses militares positivistas eles eram contra a escravidão. Então, isso vai gerar uma articulação republicana
a partir desses militares, enfim, através de um manifesto publicado em 1870, da aproximação desses militares da Escola Militar da Praia Vermelha, que foi uma dessas formadoras desses oficiais que a gente colocou anteriormente. E você tem Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil que representava essa elite cafeeira também nesse meio dessa articulação republicana, ou seja, café, fim da escravidão e importância dos militares. Isso aí tudo é um cadinho ali que vai enfim, que vai derramar ali no fim da monarquia. Então, 15 de novembro de 1889, que não é só feriado, tá, gente? Marca justamente o golpe que foi capitaneado por esses jovens oficiais que estavam em torno da figura do Marechal Deodoro da Fonseca, foi combatente, enfim, na Guerra do Paraguai. E a gente teve justamente esse processo de uma transição pacífica. Ou seja, será que foi pacífico mesmo? Porque assim que o Brasil se tornou uma república, você tem um monte de estados querendo, sabe, se tornar cada vez menos dependentes daqueles estados ditos centrais, e principalmente da figura do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era ainda a capital do país. Então você vai ter uma série de contestações em regiões mais afastadas, a falar, por exemplo, que a gente tem aí Canudos, porque o interior do país também é outra história à parte. O que está no Rio de Janeiro é uma coisa, e o que está no resto do país, e principalmente nessas regiões mais afastadas, é algo completamente diferente. E a gente tem também um temor de uma série de setores de que os ex-escravos, principalmente dos ex-escravos, de que eles poderiam voltar a essa condição. Ou seja, o fim da monarquia, por mais que tenha sido uma monarquia em que esses sujeitos escravizados tenham passado basicamente o período inteiro como escravizados, e a monarquia não sinalizava simplesmente um fim dessa escravidão, a partir do momento da Lei Áurea, você tem a ideia de que justamente a monarquia foi boa para os escravos, porque libertou esses escravos. Não dava para saber se a República ia manter essa questão de enfim, de liberdade para essas pessoas. E, por fim mesmo, eu até me alonguei demais para variar, por fim, tem aqui uma imagem da época que é justamente um grupo de oficiais entregando a mensagem para o Dom Pedro II de que o país não era mais uma monarquia, acabava de fazer a transição para a república. Esse é o contexto, obviamente falei demais para variar, isso aí é uma marca registrada minha numa breve história da ciência, mas é isso daí, gente. Esse é o contexto. E agora, para tratar da obra Dom Casmurro de Machado de Assis, vou deixar a palavra com o Marlos, nosso convidado de honra aí, e espero poder ter ajudado aí para a discussão do livro, Marlos. Primeiro, queria agradecer aos meninos, professor Gustavo, professor Lucas, muito obrigado pelo convite para participar. Lucas, parabéns, acho que você contextualizou muito bem. Não acho que tenha se alongado, não. Eu acho que tem questões que são muito pertinentes e precisam ser faladas. E, inclusive, muito importante a gente pensar que, nesse contexto todo, existe uma certa hereditariedade que estava presente na distribuição, na redistribuição desses processos. Quando a gente vai pensando nessas aulas construídas em cima de um contexto que é tão passado, parece que está tão distante da gente, mas, ao mesmo tempo, tão presente, porque todo esse bacharelismo, todo esse contexto que surgiu no século XIX, depois foi crescendo no início do século XX, dentro das novas políticas, do que não são tão novas assim, acabam transitando mesmo na nossa própria hereditariedade. Você falou muito interessantemente sobre a questão de tratar como doutor, né, esses bacharéis e outras profissões também. E quando a gente acaba se pegando, usando essas expressões, nós não damos conta de que existe ali um processo que é um processo quase pautado dentro de um determinismo. Você falou muito bem de uma corrente que é a corrente do positivismo, né, que está aí dentro também dessa visão estética também, mas também uma visão histórica e social que vai surgindo no contexto do século XIX, mas dentro dessas obras que surgem no realismo, esse novo movimento literário, também nós vamos ter o darwinismo e o determinismo. Bem, o realismo no Brasil de Dom Casmurro é um realismo um pouquinho diferente do que surge na França. O realismo surge com Gustave Flaubert, com a obra Madame Bovary, e no Brasil surge com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Em sequência, outras obras do Machado são colocadas a posto e, por fim,
Dom Casmurro, que não é a última obra, mas talvez a obra de maior relevância em termos estéticos do Machado, acaba ganhando aí o cenário. O que muda entre o movimento realista e o movimento romântico, que estava acontecendo antes, né, com uma força muito grande? O Brasil é o único lugar, por exemplo, aonde dentro da estética literária, o movimento romântico tem 3 fases diferentes. Já no realismo, nós vamos ter um movimento um pouco mais direcionado e com uma aparência, uma sugestão mais objetiva. Esse realismo bebe, logicamente, desse realismo do Gustave Flaubert, da França, mas se transforma, se contextualiza. E talvez esse seja um cerne mais importante quando a gente fala de realismo e naturalismo, porventura, dentro do Brasil. As personagens, elas deixam de ser personagens planas, ou seja, planificadas, que estão apenas em uma única zona de contexto, que não conseguem reagir às ações externas, que não parecem ser envolvidas com os contextos aos quais elas são colocadas, para se tornarem personagens esféricas, ou seja, personagens que podem tomar novas atitudes, que podem se recontextualizar, como é o caso da Capitu em Dom Casmurro, mas também muitos outros e outras personagens que vão surgir a partir desse contexto. Quando nós pegamos a Emma Bovary, protagonista de Madame Bovary do Gustave Flaubert, e a Capitu do Machado de Dom Casmurro, nós temos uma mudança paradigmática entre essas heroínas dentro de um contexto diferente, Brasil-França, por mais que nós sejamos influenciados. A Emma ainda quer construir na nossa mente que existia dentro das literaturas do romantismo uma espécie de função afetiva, aonde ela se encontrava, ela gostaria de viver aquelas histórias e ela gostaria de perpassar essas histórias na sua própria vida. Onde acontece a cisão para a gente dizer agora eu tenho uma obra realista e não estou mais falando apenas de um caso de amor? O que vai surgir para a gente como contexto muito relevante é que Emma vai se debruçar sobre um amor impossível, vai sofrer as sanções do amor na vida real. Por isso a gente vai chamar de realismo. A impressão que a gente tem é que esses personagens que idealizaram aquela vida do romance, aqui eles vão, entre aspas, quebrar a cara. Eles vão estar construindo uma realidade dentro desse contexto literário, estético, artístico. Capitu já começa como uma personagem esférica. Desde o início da obra Dom Casmurro, nós temos a personagem cheia de tramas diferentes, sempre lembrando que é pela visão de um personagem apenas, que é a visão do Bentinho. Então nós temos a visão masculinizada, obviamente, nós vamos falar mais sobre isso. Mas a Capitu, ela é posta como uma personagem cheia de volúpia e que está também sempre mudando o seu destino, está apta a ir atrás dessa mudança de destino. Ela não é planificada. A Dona Glória, mãe do Bentinho, já é uma personagem mais plana. Ela vive um luto eterno. Ela se esconde atrás de uma promessa. E essa questão da promessa está muito conectada à hereditariedade. Muito importante a gente pensar que essa hereditariedade ela é construída também no contexto histórico, como colocou o Lucas várias vezes durante a fala dele, que se é construído um arquétipo dentro dessa construção de história, de estética, literária, artística, aonde nós vamos colocando na mente dos personagens e absorvendo na nossa mente que existe um contexto aqui mais geral. A temática em si é um amor, mas é um amor como sintoma. Sintoma na ideia patológica da palavra. Um amor como uma doença. Ah, então o professor está dizendo que amor é ruim? Não, estou dizendo que no contexto da obra Dom Casmurro, amor pode ser ruim e pode ser nocivo. E vamos lá, quem nunca quebrou a cara com um grande romance? A mulher está em foco nessas obras porque parece que antes ela estava sendo apagada. Existe um apagamento da personagem feminina. Então, nesse recontexto machadiano, há uma iluminação dessa personagem e das relações sociais que agora são conflituosas. Elas não são mais aquela relação harmônica, onde eu estou espelhando uma espécie de amor romântico que não existe mais. Ficamos agora com um trecho de Dom Casmurro. Como eu quisesse falar para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá dentro, mas elas encheram minha boca sem poder sair nenhuma.
esse desejo de falar do personagem de Bentinho era um desejo patológico. Ele não conseguia expor. Já existia no Bentinho, para quem leu a obra, e para quem não leu ainda, observem na hora de fazer a leitura, uma ansiedade social. Olha, Bentinho, quase um millennial das redes sociais aí, 2020. Mas existe uma ansiedade social porque ele não consegue se desamarrar, ele não consegue se desvencilhar de algo que lhe foi colocado como herança. Novamente pensando nessa ideia herdada. O homem, aquele que provém o lar, aquele que defende a sua mulher, a sua mulher. Esse pronome possessivo tão negativo e que nós temos combatido tanto de tempos para cá, nessa época vai aparecer já como patologia, como sintoma, freudianamente pensando mesmo. Como sintoma porque está totalmente conectado a uma questão sexual, uma questão de afeto e uma questão pessoal, física do próprio personagem. Há muitas metáforas para o amor em Dom Casmurro. Mas quando a gente pega a metáfora principal, elas estão associadas à personagem de Capitu. Quis trazer para vocês as metáforas mais utilizadas, mas para a gente ter uma renovação nesse olhar. Primeiro, a cigana. Por que eles usam a ideia de cigana oblíqua e dissimulada? O que quer trazer esse contexto do cigano? Por muito tempo no Brasil, e ouso dizer, até hoje, os ciganos são colocados como vilões dos interiores do país. Nós não vemos os ciganos como povos ancestrais. Quando eu digo nós, não nós que estudamos, que nós compreendemos, mas uma boa parte da população, né, não os vê como povos ancestrais, detentores de um grande conhecimento, de uma vida de passagem, passando de um lugar para o outro, num movimento migratório diferente, né, mas que também vai constituindo cultura. A cultura cigana no Brasil, ela hoje está praticamente dissipada, praticamente não existe mais. Mas nós ainda temos nesse contexto na nossa memória. E a cigana é uma, usando uma palavra benjaminiana, citando Walter Benjamin, é uma flânère. O que é um flânère? É um passageiro, um passante. A cigana passa e observa. Eu lembro quando eu era criança, minha avó dizia: cuidado com a cigana na rua. A cigana te olha e te roga uma praga. A cigana te olha e te pede alguma coisa. Se você não der essa coisa, a cigana vai te jogar uma praga e você vai estar condenado. A hereditariedade, novamente aí. E esse olhar de cigana quer dizer um olhar que pode me rogar praga, mas também um olhar que pode me encantar, que pode ler o meu futuro, um olhar que pode me condenar a um amor. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Vamos ser condenados ao amor. Parece que tem dois pesos, parece contraditório, porque o amor, como pode ser uma condenação? Se amar talvez seja esse ponto em que todo mundo busca, procura, deseja, almeja, quer. Como o amor pode ser uma condenação? E esse olhar como mira, eu miro como quem mira uma arma. Eu miro algo como quem busca uma solução, ou como quem busca matar ao outro, ou como quem busca marcar o outro. O olhar de mira de Capitu é um olhar que busca por aquilo que ela quer, já mostrando o quão esférica era essa personagem. Dentro desse campo da ideia darwinista, nós podemos dizer que essa personagem, sendo bastante rasos nessa comunicação, mas pensando nessa comunicação, essa personagem evolui de uma personagem romântica para uma personagem realista. E, por fim, a metáfora da ressaca dos mares. Se nós pensarmos na parte mesmo aquática, geográfica, a influência da lua, as deusas que são colocadas no mar, toda a presença da cultura da água num país que tem tanta água, ou ao menos tinha tanta água, ou que tem relutado para poder conseguir manter os seus bens naturais. A ressaca dos mares é esse momento em que, eu vou usar uma frase do Renato Russo, é o mal que a água faz quando se afoga. Todos queremos água, todos precisamos de água, mas quando a água afoga alguém, ela faz mal. Ninguém quer um mar de ressaca. Ninguém quer a ressaca da cachaça que tomou no dia anterior. Assim como ninguém quer o mar de ressaca. Então Capitu era perigosa. Citando Clarice Lispector, estava eu na hora perigosa do dia.
Capitu era a própria hora perigosa do dia. Mirava, me amaldiçoava, me tornava hereditário e me trazia a ressaca. Isso tudo segundo a ótica do grande amante ou desamante Bentinho dentro da obra.